Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês 7 dicas práticas de como você pode utilizar a inteligência artificial para melhorar seus projetos. Você já parou para pensar de como a inteligência artificial está transformando completamente a forma como você pode conduzir seu projeto? Eu estou aqui no Canadá fazendo alguns cursos de gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipes, gerenciamento de produtos, e dentro deles eu estou aprendendo muito sobre inteligência artificial. E nada melhor como você aprender e ensinar aos outros, né? E os insights que eu tenho ouvido muito aqui é que sim, a inteligência artificial vai substituir e já está substituindo as pessoas, mas inicialmente serão substituídas aquelas que não sabem lidar com inteligência artificial. Ou seja, o ponto é, não é se a IA vai mudar o trabalho, ela já mudou, já está mudando, né? O ponto é, você vai aprender a usar isso como vantagem ou você vai ficar para trás? Porque a gestão de projetos sempre foi e continua sendo uma disciplina humana, né? Não é só cronograma, planilha, é relacionamento, leitura, contexto, negociação com stakeholders interna, gestão de conflito, motivação da sua equipe. Nenhuma inteligência artificial vai sentar com o seu cliente hoje, cara, e acalmar o cara, né? Ou nenhuma IA vai entrar na reta do final de um projeto e dar aquele empurrãozinho no seu time. Então, isso ainda é com você, com certeza, e vai continuar sendo função de gerente de projeto sempre. Mas tem outro lado da moeda. Grande parte do tempo, como gerente de projeto, não é só liderança. É trabalho operacional, repetitivo, documentar reuniões, gerar ata, atualizar status, resumir 40 e-mails que você recebe, montar um PowerPoint, uma apresentação para a diretoria. E é aqui que a IA está mudando o jogo. Agora eu vou te mostrar exatamente como eu tenho usado IA e aprendido a usar a IA no meu dia a dia, e você pode usar nos seus projetos. Mas antes de qualquer ferramenta, tem um ponto que vem antes de tudo e é o mais importante. O primeiro ponto de dica é a habilidade mais importante é como você fala com a inteligência artificial. Isso muda o jogo. A IA, ela só funciona bem se você souber o que você vai pedir para ela. Pedir nesse contexto significa escrever um bom prompt. Prompt, basicamente, é a forma que você explica seu projeto, né? O contexto, o que você quer de resultado. E eu quero que você entenda o seguinte: se você pedir uma coisa vaga, você vai receber uma resposta vaga. Se você pedir uma coisa específica, você recebe uma resposta contextualizada, orientada para ação. Você recebe basicamente um estagiário sênior muito eficiente trabalhando com você. Agora, como você pode utilizar essa dica? Você não precisa saber escrever prompts perfeitos. O que você deve fazer é você pede para a própria inteligência artificial escrever o prompt para você. Você literalmente começa conversando com a IA da seguinte maneira. Então vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz junto ao ChatGPT. Rapidamente, eu pedi para ele, me faça um prompt para eu lhe pedir para investigar a fundo com o objetivo de criar um projeto completo de uma implantação de uma fábrica de papel e celulose, apenas como exemplo, né? Do início ao fim, utilizando metodologia PMBOK, me fornecer dicas para a utilização da metodologia ágil em algumas etapas cruciais, crio os frameworks necessários e me mostra os KPIs mais relevantes. Como que eu posso desenvolver da melhor maneira possível? O que ele fez? Ele me mostrou o prompt sugerido. Então, a forma que eu devo pedir para ele que seja da melhor maneira possível. Quero que você atue como consultor sênior em projetos, em gerenciamento de projetos, em engenharia industrial especializado. Seu objetivo é desenvolver um projeto completo de implantação de fábrica de papel e celulose, desde a iniciação até o encerramento, aplicando rigorosamente as práticas do PMBOK, sugerindo a metodologia ágil. Então, aqui ele foi super detalhista, né? E isso é muito bom ao se tratar de inteligência artificial. E ele recomenda muita coisa aqui, como práticas de ISO 21500, ISO 9001, Lean Manufacturing. O que eu fiz? Eu simplesmente copiei esse prompt e colei para ele aqui e pedi para ele fazer uma investigação a fundo. A mesma coisa que ele me mandou, eu mandei para ele. E ele no momento que você manda, ele já analisa e faz algumas perguntas. Qual a capacidade de produção anual da planta? Você tem alguma localização definida? Existe algum investimento estimado? Desejo que o projeto inclua algumas certificações ambientais? Olha que legal. Há preferência por tecnologias específicas. Eu coloquei assim como exemplo, né? 3 milhões de toneladas por ano, Mato Grosso do Sul, 15 bilhões de reais. Assim, eu não tenho muitas estimativas sobre esses dados, mas apenas como exemplo. Então, excelente. Ele gerou a estimativa, ele demorou meia hora aqui, buscou aqui 17 locais, né, recursos, e fez 113 buscas. Então, ele me trouxe aqui uma implantação do projeto, modelo completo, projeto de implantação de fábrica de papel e celulose. Aqui ele já traz os meus dados que eu passei para ele. Então, se você tiver bem os dados específicos, ele vai colocar junto aqui e te mostrar as melhores formas. Estrutura analítica de projetos, aqui você consegue copiar e colar junto ao MS Project, que ele já vai te dar obra civil, montagem eletromecânica, não esses detalhes em específico, né? Daqui a pouco já vou mostrar para vocês uma EAP que ele gerou aqui para mim. Cronograma, qual que é
o cronograma, mais ou menos, né? Eu não passei bem certinho para ele, mas ele pega por base outros cronogramas de outras fábricas. Então, ele faz várias matrizes. Não vou me ater muito aos detalhes, mas ele gerou assim um arquivo com umas 20 páginas, como incluir o Scrum, Kanban no projeto, quais são as etapas mais cruciais, mais importantes, os KPIs mais relevantes, olha que interessante, que você deve controlar durante o projeto e após, KPIs do desenvolvimento do projeto. Olha, eu solicitei para ele criar uma estrutura analítica, né, de desenvolvimento do projeto. Ele colocou aqui iniciação do projeto, planejamento, todas as estruturas. Claro, você tem que fazer uma verificação. Olha aqui, saiu totalmente diferente, né, as escritas. Então você tem que fazer uma verificação se está tudo correto, se não, você dá uma atualizada ou pede para ele no arquivo do programa que você utiliza. Por exemplo, você pode pedir em MS Project ou no Canva, algo do tipo, para você editar essas formas, né? Então o passo 1 sempre é contextualize, explique o objetivo, diz qual formato você quer e qual saída. Se você fizer isso, tudo o resto que eu vou falar agora fica 10 vezes mais poderoso. Se você não fizer isso, você vai achar que a IA é genérica. Não é que a IA é genérica, é o que está sendo pedido foi genérico. Agora sim, vamos para os próximos usos práticos do projeto. Segunda dica, gestão de reuniões e de documentação. Essa é uma das maiores viradas hoje. A reunião era assim, alguém precisava anotar tudo, registrar decisões, capturar ações, anotar quem é dono de cada etapa, fazer uma lista de presença e depois mandar o follow-up. Isso muitas vezes gasta horas da equipe de suporte do projeto, analista. Agora, algumas ferramentas como Microsoft Copilot, Otter.ia, Cloud, fazem praticamente tudo sozinhas durante a reunião. Elas gravam, transcrevem o que você falou, identificam decisões, extraem ações, identificam cada responsável, entregam um resumo estruturado em minutos depois do fim de uma call ou de uma meeting, de uma reunião, né? Depois você pode pegar esse resumo e pedir para a IA gere uma ata no padrão da empresa com as decisões tomadas, ações, dono e o deadline. Algo que antes levava 2 horas, 3 horas, agora pode levar 10, 15 minutos para revisar e montar. E aqui tem uma verdade desconfortável, né? Cargos puramente administrativos dentro de times vão encolher. Onde antes você tinha 3 pessoas para fazer um trabalho manual, agora uma pessoa com inteligência artificial entrega o mesmo volume. Bom, conclusão desse ponto, ou você aprende a utilizar a IA ou você vira substituível. Terceiro ponto, aprender as ferramentas-chave, né? Técnicas rápido, como o MS Project, Excel avançado. Essa é uma coisa que realmente a IA mudou, a curva de aprendizado. Muitas vezes o gerente de projeto ele é cobrado para dominar essas ferramentas, o MS Project, Excel, controle de custo, caminho crítico, o custo, o cash flow, mas ninguém para te treinar. Agora, com o uso de IA, você tem um tutor nas suas mãos, tempo real. Você pode pedir para ele, me guia passo a passo para mostrar o caminho crítico nesse cronograma, anexa junto o cronograma no MS Project e me mostra como filtrar as atividades em atraso. Ou você pode pedir também, me ajuda a montar uma visualização de alocação de recursos e destacar quem está sobrecarregado. E a inteligência artificial responde como se fosse um instrutor particular. Em Excel é ainda mais absurdo. Hoje você pega uma planilha e pergunta em português normal quais fases do projeto estão estourando orçamento, quais equipes estão atrasando a entrega, quais são as tendências de atraso se continuar assim. E você pode pedir para a inteligência artificial criar um código em VBA e criar a planilha para você. Então, apenas como exemplo aqui, o que eu mandei para ele? Eu criei uma planilha de fluxo de caixa completa com todos os dados e cálculos e gráficos, apenas como exemplo, né? Então ele me mandou uma mensagem aqui e aqui embaixo ele me mandou um código grande, um código em VBA. Eu copio esse código, entro numa planilha zerada, colo o código que ele me mandou e ele me criou uma planilha. Eu não vou ir a fundo nessa planilha, mas assim, é uma planilha de exemplo, né? E são vastas as opções que você tem aí. Ele já me criou uma planilha aqui, criou um gráfico, evolução do saldo acumulado. Mas só para você ver que ele consegue criar uma planilha assim do nada. Você não precisa saber a fórmula difícil para chegar na conclusão. Você parte direto para a conclusão. Hoje temos inteligências artificiais que olham a sua tela, veem o que você está fazendo de errado e te dão dicas de como melhorar. Isso faz você parar de ser o operador da planilha e virar alguém que olha para o lado com os dados e decide, simplesmente. Um quarto ponto é o status de comunicação com a diretoria. Você provavelmente já viveu isso. O sponsor olha para você no meio da reunião e pergunta qual a situação daquele projeto X.
Ontem você recebeu 40 e-mails do compliance, financeiro, engenharia e não sabe o que aconteceu bem em cada um daqueles e-mails, então você não tem o roadmap exato da situação. Antes disso, você buscava ler e-mail por e-mail, entender a relação deles. Agora você pode fazer o seguinte: manter a troca dos e-mails categorizada por projeto no Outlook. E quando você precisa de resumo rápido de todas as conversas dos 40 e-mails, você manda a mensagem inteira pro Copilot, pro ChatGPT, né, respeitando a política da empresa, obviamente, né? E você pede, escreve resumo executivo do status, quais decisões foram tomadas, quais pontos estão bloqueando, o impacto de prazo e as próximas atividades. Como resultado, em segundos, você tem um briefing infalível. Você consegue responder ao sponsor com clareza e firmeza. Tempo. Isso passa uma imagem de controle, aumenta a tua autoridade política dentro da empresa, dentro do projeto. Isso acelera a tomada de decisão. Bom, quinto ponto, comunicação em relatórios e atas padrões, né? Toda semana você precisa mandar status report, ata de reunião, atualização para o time, apresentação para o comitê. Isso consome muitas horas do projeto. Hoje você pode fazer o seguinte: passar para IA, rascunho rápido com bullet points soltos. Fornecedor A atrasou a entrega, inspeção elétrica parou a instalação, financeiro pediu revisão de custo até sexta-feira, risco de atraso de 2 semanas e se inspeção não liberar. Você pede para IA, transforma isso em um relatório executivo de status, traz sessões, progresso, riscos, ações dependentes e próximos passos, inclui o responsável e prazo. Sai pronto. E se eu quiser outra versão, mais técnica e menos política para mandar pro time, de chão de fábrica, eu peço uma versão mais simples. Mesma informação, 2 narrativas diferentes, 2 públicos. Isso sozinho já salva horas da sua semana. Bom, sexto ponto, treinamentos e material visual. Se você é gerente de projetos, você sabe, você não é só executor, você é educador interno. Você precisa explicar pro time como vai ser a governança, explicar muitas vezes metodologia ágil, risco, a gestão da mudança, o fluxo de aprovação do CAPEX. Antes você perdia horas montando slides no PowerPoint, tentando deixar tudo bonito, fluido, fazer um bom fluxo visual das informações. Agora você pede para a IA o seguinte: cria uma apresentação de 12 slides sobre gestão de riscos em projetos ágeis. Aqui eu pedi para a Gama.ia cria uma apresentação com 10 slides sobre gestão de riscos em projetos ágeis para um time não técnico. Tá? Então o que ele fez? Ele criou primeiro título, apresentação, alguns temas. Aqui a versão está em inglês, né? E aqui embaixo, então ele vários temas, né? Como que pode ser a sua apresentação, e aqui você edita como é que pode ser o fundo. Dá uma olhada, apertei para gerar aqui. Então aqui ele me montou uma apresentação completa, que é gestão de risco, como devemos cuidar do risco, os principais riscos em projetos ágeis. Então tá pronta a apresentação. Você simplesmente revisa tudo, ajusta para o seu conceito, mas obviamente você não começou do zero. Isso faz você parecer extremamente preparado e profissional perante a diretoria, cliente e equipe. Bom, sétimo ponto aqui de dica é a análise de risco e o suporte à decisão estratégica. Agora você consegue alinhar a inteligência artificial com seu escopo de projeto. Aqui um exemplo de como você pode alimentar a inteligência artificial com o seu projeto. Você vem aqui em New Project, cria aqui o nome do seu projeto 1. Ele criou o projeto, você consegue adicionar arquivos, você pode adicionar o teu escopo de projeto, cronograma, restrições legais, dependências críticas, perfil de fornecedores, e qualquer pergunta que você fizer aqui para ele, ele vai pesquisar em todos os arquivos e te dar a resposta. Uma janela preparada de planta no final do ano, você pede para a inteligência artificial simplesmente gera um registro completo de riscos, lista cada risco, probabilidade, impacto, plano de mitigação, plano de contingência, agrupa por riscos e coloca os responsáveis. Inclui as métricas, os KPIs de desempenho, e ela devolve uma matriz de risco quase pronta para ir para o Project Charter, kickoff executivo. Ou seja, a IA acelera, mas você ainda responde politicamente e tecnicamente pelo que for levado à diretoria. Então sempre reveja, analise, reanalise o que ela está te trazendo. Muitas vezes ela pode ter dado bug interno e ter trazido alguma
alguma coisa diferente que você não queria. Então, o que a inteligência artificial está fazendo na gestão de projetos hoje é permitir que um gerente de projetos entregue o trabalho que antes exigia 3 ou 4 pessoas de apoio. Ou seja, as empresas não vão acabar com todas as equipes de projeto. Eles vão preferir as equipes de projeto que sabem lidar. Eles vão preferir quem entrega mais rápido, comunica melhor, responde status na hora e não trava quando recebe uma pergunta dos sponsors, como está o projeto X. Então sim, a IA vai substituir pessoas, mas quem dominar a IA é justamente quem fica. Bom, para encerrar, eu quero te deixar uma outra provocação direta. O gerente de projetos do futuro não é o que trabalha mais horas, é o que usa as ferramentas melhor. Você quer ser essa pessoa dentro do projeto ou você vai deixar outra pessoa usar a inteligência artificial, fazer seu trabalho melhor, mais barato e mais rápido? Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Valeu. Um abraço.